Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o terceiro livro da série Virgens Improváveis, da autora Alicia Bianchi. Então, bora lá! Cheguem, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E já venho começando a falar para vocês que no dia 1º de novembro de 2021 eu trouxe para vocês o primeiro livro, que foi Uma Família para o Seul. Aqui nós vamos conhecer a história do Ryan e da Louise, que foi uma história mais doce, eu acho que foi uma história mais romântica, foi uma história mais calma em vista do segundo. Porque no dia 3 de novembro também de 2021, eu trouxe para vocês o segundo livro, que foi Sua Propriedade. Aqui a história de Ita e Cassandra, para mim, foi um pouco mais foi um pouco mais pegada, foi um pouco mais bruta, vamos dizer assim. Foi uma história um pouco mais intensa, na minha opinião. E hoje, quase 7 meses, praticamente 7 meses depois, eu venho apresentar o terceiro livro da série, que é Minha Redenção, que tem 405 páginas. E, cara, prepare-se, porque essa história eu acho que tem um misto dos dois. Por que que nós vamos conhecer o Zaya? O Zaya, ele saiu da Síria, ainda adolescente, vindo para os Estados Unidos juntamente com seu pai. Ele já não tinha mais a sua mãe, que faleceu, e ele acaba vivendo uma nova vida aqui nos Estados Unidos. Lembrando que na Síria a religião, a cultura é muito diferente. E chegando aqui, tendo essa liberdade de estudar e de ficar mais longe do pai, porque o pai não era tão presente por conta do trabalho, então ele acabou se entregando ao mundão, como se diz. Ele acabou conhecendo os prazeres da carne, ele acabou conhecendo sobre drogas e ele se embrenhou no meio desse mundo. Anos mais tarde, com 29 anos, ele já é um homem, ele já é sim uma pessoa responsável na questão de trabalho, porque ele gerencia junto com o pai dele a empresa que eles têm de alimentos, mas ele precisa retornar urgentemente para a Síria. Ele não consegue entender muito bem, porque o seu pai exige a sua presença, e chegando lá, ele se depara, gente, com uma noiva. Sim. Lá nós vamos conhecer a Sara. A Sara, na verdade, ela é amiga do nosso Zaya. Eles cresceram ali junto. Ela tinha 8 anos quando ele veio embora para os Estados Unidos. Ele foi muito importante na vida dela, ele foi muito amigo dela. Só que com a distância, anos depois, então acaba que ela sempre lembrava dele, mas não teve mais contato com ele. O pai dela faleceu, só que antes de falecer, com medo do destino dela, porque a gente sabe como que funciona para as mulheres sozinhas naquela região, então ele acabou casando ela com um homem muito bom, um homem muito correto, um homem que aceitou se casar com ela somente para livrar ela do destino, que era se casar com um primo, que é um primo, assim, gente, que leva muito a sério a lei islâmica. É aquele primo que ele tem várias mulheres e trata suas mulheres, assim, como objeto, ele subjuga, enfim. Ele é um homem, assim, na nossa visão, porque a gente não é dessa cultura, a gente não segue essas regras, mas seria aquele homem ogro, aquele homem machista, aquele homem que realmente não merece ter uma mulher do lado. Então, agora que o marido dela também está doente, está a ponto de falecer, então, ele, para salvar aquela menina, que ele sempre cuidou mais como filha e não como esposa, ele acaba pedindo, então, para o seu melhor amigo, que é o pai do Zaya, para que possa casá-la com o Zaya, porque, afinal de contas, o pai dele já está muito de idade, então não daria muito certo, poderiam ali fazer com que o casamento não ocorresse. E ela acabar para a mão desse primo. Então, chegando lá, o Zaya fica revoltado, o Zaya não aceita muito bem. Então, para aceitar ali o casamento, ele acaba fazendo uma chantagem com o pai. Ou o pai aceita ele trabalhar da forma que ele quer dentro da empresa, ou nada feito. E o pai, então, aceita, falando, então, você se casa com ela e dessa forma, então, você faz o que você quiser. Ele acaba se casando com a Sara. Claro que não vai ser fácil assim, porque o primo dela vai chegar ali na parada já querendo levar ela para si, mas aí o nosso Zaya vai ter que entrar ali no meio e falar,
ela já é minha mulher, cara, sai fora porque ela é minha e ninguém tasca. E é incrível como ela defende ele desse homem. Gente do céu, eu fico assim arrepiada de ver como ele toma a frente e fala, ela é minha, só minha. Eles vão então para os Estados Unidos e ali a nossa Sarah começa uma nova vida. O acordo entre a Sarah e o Zion é aquela situação. Nós estamos casados no papel, vamos agilizar para que você tenha um visto americano, para que você possa viver aqui e depois é cada um por si. Você vai viver a sua vida, eu vou viver a minha, eu não devo nada para você, você nada para mim e vida que segue, beleza? Beleza. Mas, gente, a atração entre eles é muito grande e por isso o Zion foge muito dela. Muito. Vocês não sabem como ele foge dessa garota. Ela acaba indo conversar com o Seth, que é o pai dele, pedindo para que ela possa trabalhar na empresa. Por quê? A nossa Sarah, gente, ela viveu na Síria? Viveu. Mas o primeiro marido dela, ele queria ela uma mulher livre. Então, ele mandou ela para a Inglaterra para que ela estudasse, para que ela fizesse faculdade. Então, lá ela já conheceu um mundo diferente. Lá ela já viveu uma vida diferente. Tanto que quando ela voltou para a Síria, ela teve dificuldade em lidar com o hijab, que é aquele véu que elas usam, porque ela estava muito acostumada de manter os cabelos soltos, né, de não precisar usar aquilo lá. Quando ela chegou nos Estados Unidos, ela ainda pediu para usar, se ela podia ficar sem. Ele falou, faça o que quiser. Então, ela é uma mulher estudada, ela é uma mulher inteligente. E ela começa, então, a trabalhar ali dentro da empresa da família. E conforme eles vão convivendo, gente, vai ficando um pouco mais difícil eles se manterem afastados. O Zion vai ficar pensando nela todo o tempo. Ele vai, sim, atrás das mulheres que ele costuma ir, porque ele é um cara que tem ali uma amizade colorida com algumas. Só que ele não se sente confortável mais, porque o pensamento dele 24 horas por dia é por quem? Pela nossa Sarah. A Sarah, ao chegar na empresa, então ela vai se deparar com um cara que eu nem me lembro o nome dele, não me recordo, gente. Ela vai se deparar com esse cara que é um homem que ele quer tomar o lugar do Zion. Ele faz de tudo, gente, ele faz de tudo pro pai do Zion para que ele possa um dia tomar esse lugar. Porque o Zion, como ele acaba sendo um pouco irresponsável, o pai dele não confia muito nele. Então esse homem, ele fica ali espreitando o senhor Youssef e ele acaba meio que sorrindo demais para Sarah, vamos dizer assim, deixando o nosso Zion louco da vida. Então ela vai ali criar amizade com a Mia, que é quem vai levar ela tipo para uma baladinha, no qual ele não tá se sentindo muito bem, então ele não vai, porque afinal de contas eles estão casados só no papel, não tem por que ele ficar atrás dela. Mas depois que ele vê uma foto no qual ela está sorrindo, linda, maravilhosa, um espetáculo de mulher, e quem está do lado dela é a bênção desse homem que quer tomar o lugar dele, ele sara rapidinho. Gente, ele sara rapidinho nisso. A febre já passa, o mal-estar já passa. Ele veste uma roupa e parte para esse lugar. Chegando lá, gente, ele toma posse do que é dele. Sim, ele cata a nossa Sarah, leva ela embora, mas antes, né? Claro que ele faz um olhar assim de eu te mato se você chegar perto dela e deixa bem claro, nela você não encosta, nela você não vai nem chegar perto. Ai, me deixando assim muito, ai gente do céu, muito assim empolgada, porque eu adoro esse tipo de coisa, né? Vocês sabem que eu adoro. Então, ele vai passar a ter muito ciúme dela, que eu adoro. Vai chegar um momento, claro, óbvio, que não vai ter como resistir, gente. Não vai ter. E assim eles acabam se envolvendo. Claro que no primeiro momento vai com muita cautela. Porque a nossa Sarah, ela é virgem pelo fato que ela se casou com o primeiro marido para fugir daquela situação. Lembrando que ela se casou com Zaya pelo mesmo motivo, né? Então, ela é virgem, ela não sabe muito bem como funcionam essas coisas. E no momento ali que eles começam, então, a interagir, então ele vai mostrando para ela, pouco a pouco, o que vem, o que a espera nesse mundo de prazer e loucura e desejo, né? E claro, óbvio que ela, mesmo envergonhada, ela vai se soltando. E ela vai mostrando que ela gosta do negócio, ela vai se mostrando curiosa e disposta a aprender, levando o nosso Zion à loucura. Ali também a gente vai se divertir muito, porque eu não sei se vocês sabem da história de homens comerem abacaxi, né? Vai ter ali um momento, vai ter um acontecimento no qual ele vê que ele precisa tomar uma atitude e ele passa a comer abacaxi.
Se você não sabe a história do abacaxi, procure, porque é muito divertido você ver o Zaya se alimentando de abacaxi inúmeras vezes. E ainda pergunta, né? Por que que ele aderiu a abacaxi, que ele come todos os dias? Daí ele diz que é uma surpresa, porque ela não vai mais reclamar de alguma coisa que aconteceu. Então, eles vão se envolvendo, é muito bonito, o envolvimento deles é muito gostoso, assim, é muito intenso. Vai demorar um pouquinho até que realmente aconteça o ato, até que realmente ele tire a virgindade dela. E vou dizer para vocês que o lugar que ele tira a virgindade dela é um lugar assim, a mais de 70 metros de altura, no qual os dois se entregam assim ao prazer lindamente e sem nenhum pudor. Quando você pensa assim que tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, porque afinal de contas, né, ela já está muito apaixonada por ele está muito apaixonado por ela, já é nítido que eles não conseguem viver um sem o outro, as coisas começam a acontecer. A mulher que ele tinha uma amizade colorida, que é a Angelina, gente, ela é uma que ela não aceita muito bem perder. A partir do momento que ele se envolveu, que ele voltou casado da Síria com a nossa Sara, então automaticamente ela se sentiu assim, abandonada, ela sentiu muito ciúme, ela se sentiu rejeitada e óbvio que ela ia aprontar. Ela juntamente com esse... Gente, eu esqueci o nome dele. Eu esqueci, tá? Depois eu lembrar, depois eu pego o nome e coloco aqui embaixo para vocês. Ela se juntou com esse outro camarada que quer destruir o nosso Zaya e ali ela armou uma emboscada para ele. No qual o nosso Zaya, eu vou dizer para vocês, vou dar esse spoiler, ele acaba sendo preso. No momento da prisão dele, o desespero é enorme. Não porque o pai dele tá olhando ele com cara de reprovação. Não, gente. Não é. A preocupação dele é com o olhar da Sara. Ele implora para ela acreditar nele. Ele implora para que ela dê uma chance dele se explicar. Mas o olhar dela é assim, um misto de desespero, um misto de não tô entendendo o que está acontecendo, um misto, será que toda a promessa que você me fez foi vazia? Será que eu realmente acreditei num conto de fada? Só que é nesse momento que ela se mostra a mulher forte, a mulher poderosa que ela é. Porque quando tudo está desmoronando, o marido está preso, o sogro está quase infartando, não acreditando no filho. Esse outro, que acho que é o Walter o nome dele, uma coisa assim, ele tá vindo ali pelas beiradas para poder tomar o lugar que pertence ao Zion. Ela faz o quê? Ela simplesmente sobressai, ela começa a dar ordem, ela começa a dizer o que tem que fazer. E ela acaba contratando o nosso advogado Blackwood, gente, porque ele aparece desde o primeiro livro. Que é aquele advogado que ele é aquele cara sem noção, que ele é aquele cara que você fala, misericórdia, é louco. Esse cara não tem um pingo de juízo na cabeça, mas quando ele está ali em ação, para poder defender o seu cliente, ele se torna uma outra pessoa. E digo para vocês que eu tô louca para ler o livro dele, que eu acho que vai ser maravilhoso. E pelo que eu vi, será o 4º livro. Eu tô muito ansiosa para que saia, porque eu tô louca para a história dele. Então, o nosso Blackwood, ele vai aparecer na história. Claro que ele vai salvar toda a situação, juntamente com a Sara, porque a Sara vai conseguir provas, a Sara vai atrás de pessoas que pode ajudar, e essa pessoa é o Ethan, que é do 2º livro, juntamente com a Cassandra. Então, esse momento vai ser bem intenso, esse momento vai ser assim bem dinâmico. E o pior é quando eles descobrem quem é que está envolvido com tudo isso. Porque a nossa Angelina lá, ela acabou fazendo uma parte que foi para que ele fosse preso. Mas a situação pior estava realmente com esse cara. Porém, ele tinha alguém do lado dele, alguém que você não imaginaria. Eu confesso para vocês que desde o começo eu imaginei o envolvimento dessa segunda pessoa. Porém, eu acreditei que essa segunda pessoa, ela estaria sendo uma pessoa coagida, que tinha alguma coisa ali que estava obrigando essa pessoa a participar dessa sujeira toda, né? Então, eu acreditei fielmente nisso. Só que quando se descobre o envolvimento realmente dessa pessoa, você fica assim, de cara. Também nós vamos ver que ali no final do livro, depois desse acontecimento todo, depois dessa questão do Sr. Youssef acusar o filho, dizer que não podia confiar nele, enfim, porque a relação deles sempre foram muito conturbada. Então chega o momento deles prestarem ali conta um ao outro, chega o momento deles conversarem, chega o momento deles falarem realmente
o que eles pensam, realmente colocar os pingos nos is. E é muito emocionante, porque os dois é meio turrão, os dois têm dificuldade para falar, e daí tem aquela questão, alguém tem que dar o primeiro passo, alguém tem que iniciar a conversa, né? Então vai ter um momento deles dois, que vai ser um momento assim, muito bonito, um momento muito esclarecedor, porque a gente vai entender muito bem porque o Sr. Youssef sempre tratou ele da forma que tratou, porque que ele sempre tentou fazer dele uma pessoa que ele não estava disposto a ser, né? Porque o nosso Zay, ele não queria ser o que o pai queria. Ele queria construir o nome dele, construir a imagem dele da forma dele, não da forma do pai. Tudo bem que por conta desse aperto do pai, né, dessa pressão do pai, ele acabou se desviando e tudo que ele passou foi uma imagem negativa. Por isso que quando ele foi preso, somente a Sara foi quem falou, não deve ser real. Porque os demais ali que viram toda a cena acreditou fielmente que ele era culpado de todas as acusações que estavam sendo feitas. Então, para mim, essa terceira história também foi uma história dinâmica, foi uma história assim, cheia de acontecimento, que nenhum momento, nenhuma das três histórias, para falar a verdade, até agora, foi aquela história maçante, foi aquela história que você fala assim, nossa, mas não vai acontecer nada? Não. Porque a história vai desenrolando e quando você imagina que vai ficar aquilo lá, que não tem mais nada que acontecer, vem e acontece. Fazendo com que a história fique mais interessante e que você se prenda muito mais a ela ainda. Então eu vou deixar vocês com Minha Redenção, com esse casal de, olha, tirar o fôlego, pode ter certeza. E eu fico na expectativa de sair o quarto livro e eu estar trazendo aqui para vocês. Então, muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus. E até a próxima.